E no primeiro lugar do nosso Top 20, o fogo atingiu prédios comerciais aqui na região da Rua 25 de Março, no centro histórico de São Paulo. O incêndio de grandes proporções começou por volta das 9 horas da noite de ontem, no imóvel localizado na altura do número 95 da Rua Barão de Duprá, e produziu aí grandes labaredas. Até agora não há informações de vítimas. Shelp, o centro de São Paulo já testemunhou diversos incêndios como esse, né? Pois é, né? Que tristeza. Assim, tem o prejuízo grande, né, do ponto de vista material, mas tem também o perigo que isso representa para a população de São Paulo. E a gente teve aí bombeiros feridos nessa operação aí que durou muitas horas e ainda tem rescaldos, trabalhos a serem feitos, a questão toda do risco de desabamento dos prédios. E, obviamente, que a questão das medidas que devem ser tomadas para evitar esse tipo de incidente é importante, né? É preciso reforçar as leis, principalmente fazer com que as leis sejam cumpridas. Na verdade, já existem leis rígidas, é preciso fazer com que elas sejam cumpridas para evitar incêndios desse tipo. Mas a gente precisa lembrar que tragédias como essa não acontecem só no Brasil. A gente pode lembrar que, por exemplo, em 2017, quando teve aquele grande incêndio numa torre, num edifício residencial em Londres, onde morreram mais de 70 pessoas, e naquela ocasião também houve muitas críticas em relação às condições de segurança do local, do material que existia aí, que revestia aquele edifício. E também em relação à atuação dos bombeiros. Nesse episódio aqui, felizmente, aparentemente não houve, né, mortes, não é, Vitor? Mas é algo realmente preocupante e precisa ser verificado, precisa ser investigado o que aconteceu para evitar novos incidentes. E sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo, né, no local, com a nossa repórter Beatriz Manfredini. Bia, seja muito bem-vinda, que está lá na Rua 25 de Março e traz as atualizações do incêndio na região. Bom dia, Bia. Bom dia para você, Vitor, para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, já são mais de 15 horas de trabalho intenso por aqui. Neste momento a gente tem muita fumaça. Dá para perceber que tá ventando bastante, né, por aqui. E dá uma olhada, nesse prédio exatamente aqui atrás de mim, esse é o prédio foco do incêndio. Foi ali que o incêndio começou por volta das 9 horas da noite de ontem, domingo. Neste momento a gente vê realmente muita fumaça espalhada, justamente porque tá ventando muito, que dificulta mais ainda os trabalhos. A boa notícia é que a fumaça é branca, o que quer dizer que as chamas estão diminuindo, né? Quanto mais preta a fumaça, porque há mais fogo. Então, neste momento a gente vê uma fumaça branca, acinzentada, quer dizer que há menos fogo, mas o Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu apagar todo esse fogo. O fogo está controlado neste momento, mas nesse prédio a gente ainda consegue ver focos de incêndio. O fogo começou entre o térreo e o primeiro andar, mas se alastrou por todo o prédio de 8 andares. O Corpo de Bombeiros descarta, neste momento, a possibilidade de desabamento, mas diz que algumas partes ali podem colapsar, alguns pedaços do prédio podem realmente cair, porque até está todinho ali, tem muitas rachaduras no prédio, muito queimado, então por isso a região está toda interditada. Esse fogo ele acabou se alastrando para outras 3 edificações. Uma delas à esquerda, aqui do vídeo, para quem nos acompanha por imagens, pegou uma igreja ortodoxa construída em 1904. A igreja foi bem destruída, teve um desabamento ali dentro. Pegou uma lojinha com um prédio de 5 andares também do lado dessa igreja. Ele também foi atingido pelo fogo. E do outro lado, à direita do vídeo, à direita do prédio com o foco principal de incêndio, uma loja que vendia coisas de festa, foi totalmente destruída. Tudo isso aqui na região da Rua 25 de Março. Felizmente ninguém ficou ferido, mas dois homens do Corpo de Bombeiros, quando estavam trabalhando, tiveram queimaduras de 2º e de 3º grau. Um deles teve 36% do corpo queimado, o outro deles 18%. Eles foram encaminhados ao pronto-socorro, passam bem, mas claro, então, essa notícia triste. Não há previsão até o momento, Vitor, para que a situação aqui se normalize. O Corpo de Bombeiros continua tentando, então, apagar esse fogo no foco principal de incêndio. Eles acreditam que esse trabalho ainda deve durar hoje o dia inteiro e também atingir a noite. Então, devemos ter aí pelo menos mais umas 20 horas de trabalho por aqui. Neste momento, são mais de 60 homens e cerca de 23 viaturas atuando aqui na região para tentar controlar, e está tudo interditado. As pessoas não conseguem passar
passar aqui pela região. A gente consegue observar que as lojas estão fechadas, comerciantes não puderam trabalhar, quem veio fazer compras também não consegue. Tem 6 linhas de ônibus aqui da região desviadas neste momento pela SP Trans, Vitor. Beatriz Manfredini, direto da rua 25 de março, muito obrigado, Bia, pela sua participação. Agora, 11h58, Shelp, esses prédios no centro de São Paulo, né, como a Bia passou pra gente, você já tinha comentado, muitos estão em péssimas condições, com muitas rachaduras, estrutura muito antiga, e como ela disse, provavelmente esse vai ser necessário aí o dia todo e até amanhã de trabalho para limpar tudo isso. Vitor, esse tipo de episódio, né, no caso sem vítimas, ele pode servir para abrir os olhos, né, da fiscalização, para que a fiscalização não seja só pro forma, em relação à estrutura dos edifícios, em relação às condições elétricas, em relação por exemplo, a estrutura de gás, estrutura que serve para fornecimento de energia, para essas atividades, o tipo de material que é armazenado nos locais, né, porque é uma área absolutamente comercial, então há de tudo à venda, então é preciso sempre ter um olho atento para isso. Esses episódios, como nesse caso, por sorte, sem vítima fatal, pelo menos até a informação no momento, pode servir para abrir os olhos, pode servir para que algo pior possa ser evitado, né? Algo pior quando eu digo, obviamente, com vítimas fatais, ainda que, claro, o dano, né, o dano material, o prejuízo material, obviamente, é bastante significativo pelo que se pode ver. Agora, Shelp, felizmente dessa vez não tinha ninguém, né? Não tinha famílias morando lá. No incêndio de 2018, por exemplo, ali na região do centro, no Largo do Paissandu, tinham 150 pessoas morando no prédio, que era uma ocupação irregular, né? Exatamente. Aquele episódio ficou marcado, né? Também danificou uma igreja, né, que ficava do lado, Vitor, lembra? A gente tem agora, né, um episódio em que uma igreja foi danificada. Naquela ocasião também houve muitas vítimas, houve casos de heroísmo, de pessoas que entraram no prédio, enfim, voluntários, pessoas que moravam lá, que foram para salvar pessoas. Enfim, foi um caso muito dramático e que demonstrava também a necessidade do poder público, mas também das organizações que se valem aí da vulnerabilidade dessas pessoas para fazer movimentação política, para fazer invasões, não atentando muitas vezes para as condições de segurança do local. É óbvio que há uma questão de moradia a ser resolvida, mas é preciso, então, um cuidado do poder público, tanto em relação a isso, em relação às condições de moradia, a necessidade de moradia que existe, quanto às condições de segurança de locais como esse.